Boa noite a todos os irmãos, graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade bendita, quando nós, povo dele, temos o privilégio de podermos, de modo muito especial, meus irmãos, poder nos reunirmos em torno da consciência de Jesus. Isso precisa estar muito sempre vivo no nosso coração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse exato momento. Por falar nisso, vamos fazer um teste de memória. Onde nós lemos ontem à noite, quando o pastor Renato pregou? Teste de memória? Qual foi o texto? Efésios 1, verso 1 e verso 2. Volta lá de novo hoje, localiza na sua Bíblia. E eu quero nesta noite, com alegria no coração, ler com você o versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Amém? Situado aí. Diz-nos assim o versículo 3. Você vai me ouvir. Vai falar a respeito das bênçãos de Deus. As bênçãos que Deus nos concede por meio de Jesus Cristo. E fala assim o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez podermos ler a sua palavra. E agora, na dependência do teu Espírito, nós clamamos a ti que tu tenhas misericórdia e que tu fales ao nosso coração. É o desejo nosso. E te oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu preciso de um copo de água, por favor. Mulher aqui na garganta. Meus amados irmãos, nós temos um Cristo. E esse Cristo é soberano. Amém? E esse Cristo soberano, Ele é então o nosso grande benfeitor. Temos um Cristo, e Ele é soberano. E pelo fato dele ser soberano, Ele é o nosso grande benfeitor. Por que eu estou falando dessa forma, meu querido irmão? Para você entender aonde nós vamos concluir agora, você precisa de saber que Paulo, nosso amado irmão, ele estava preso em Roma quando ele escreveu esta carta aos Efésios. E essa carta, meus amados irmãos, ela trata da igreja e do glorioso propósito de Deus para ela e também por intermédio dela. Obrigado, meu irmão. A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor e, portanto, era a maior metrópole da Ásia, de modo que ela então abrangia, meus amados irmãos, uma extensão de área, e a sua população era de mais de 300 mil habitantes. Portanto, naquele momento, ela era então o centro do culto à deusa Diana, conforme nós ouvimos ontem. Portanto, a deusa da fertilidade, e o templo onde se reuniam media mais ou menos 1000. Aliás, estava localizado a cerca de 1.600 metros da cidade. E isso tornava aquele local, meus queridos irmãos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
E desse modo, ela então se constituía, meus queridos irmãos, o principal motivo da cidade de Éfeso. Mas pastor, o que isso tem a ver? Muito. Tem muito a ver porque naqueles dias corria um ditado popular. E o ditado popular que corria naquele tempo era de que o sol nada via mais belo no seu trajeto do que o templo daquela deusa. Era isso que se ouvia naquele tempo. Paulo então ele esteve 3 anos nessa cidade e ali ele plantou agora uma grande igreja, e esta agora passou a ser a influenciadora de toda a Ásia Menor, de modo então que a igreja de Éfeso, meus amados irmãos, ela teve 2 endereços, assim diz-nos os grandes pesquisadores. O primeiro endereço da igreja é que ela era cidadã do mundo, porque estava em Éfeso. E ela também era cidadã dos céus, porque conforme você leu no final do versículo 3, ela estava em Cristo. Cidadã da terra, porque estava localizado na cidade de Éfeso, e era cidadã dos céus, porque ela estava enraizada na pessoa de Jesus. Mas ontem te foi feita uma pergunta, você que estava aqui, a pergunta foi: o que é igreja? O que é igreja? E somando a pergunta de ontem, eu pergunto agora a você, para você ir pensando comigo, para que serve a igreja? Qual é então o maior alvo da igreja? Quais os benefícios que nós podemos então encontrar em uma igreja? Vai pensando? Entendidos isso, meus amados irmãos, a conclusão nesse primeiro momento é que nós estamos diante não apenas de uma, como é que eu falo para você? Diante de uma grande joia. Esse versículo do capítulo 3, do verso 3 até o verso 14, ele trata então uma das literaturas mais valiosas e belas, universalmente falando, porque dentro desse monte nós encontramos então agora, meus amados irmãos, os grandes temas da fé cristã. Por que você fala assim, pastor? Eu falo assim porque esses temas, eles não só fundamentam a nossa fé, mas eles também ornam a nossa fé. Isso é muito precioso. Meus amados, embora seja possível nós percebermos que a igreja de Éfeso, ela tinha alguns indicativos que ela era de fato espiritual, ainda assim, eles tinham muito que aprender sobre a vida de comunhão com Deus eterno. Assim como nós. Assim como nós. Se você olhar, repito, dos versos 1 a 14, Paulo vai falar aos crentes e que estes crentes são o povo mais feliz sobre a face da terra. Amém? É um povo que Deus, por meio de Cristo, abençoou de modo sobremaneira. Paulo então agora, meus amados irmãos, ele ora. E ele ora, meus queridos irmãos, não para que Deus agora pudesse abençoá-los com novas formas de bênçãos, mas Paulo agora, nesse momento, ele vai orar ao Senhor, e essa oração de Paulo era para que Deus abrisse os olhos desses crentes, para que eles passassem então agora a saber quem eles eram em Cristo Jesus.
premissa é muito grande. Porque se você for olhar para o capítulo 2, no versículo 4, vai dizer assim que, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando eu e você mortos em nossos delitos, em Cristo Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E verso 6, e juntamente com Ele, e juntamente com Cristo, nos ressuscitou. Acrescento eu, e juntamente com Cristo. Agora Paulo vai dizer, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, com um santo propósito, diz o verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, e em bondade para conosco, novamente ele diz, em Cristo Jesus. Quem é você, meu irmão? Em Cristo Jesus. A igreja do Senhor, ela é abençoada em Cristo Jesus. O crente em Cristo Jesus recebe bênçãos. Recebe bênçãos. O apóstolo Paulo, então, agora, ele vai enumerar algumas bênçãos que nós recebemos de Deus por meio de Jesus Cristo. Esteja dentro da sua Bíblia. Paulo vai falar agora que, como povo de Deus, nós recebemos a bênção da eleição. Essa ainda no princípio. Recebemos a bênção da filiação por meio da redenção. Recebemos então agora a adoção de filhos. E quando você vai olhar para esse texto agora dentro de uma perspectiva, e você vai descobrir que dentro do princípio da teologia bíblica, deste versículo, somado a outras referências de outras passagens, nós vamos ver que agora nas regiões celestiais, ou as regiões celestiais, ela é uma realidade. E acima de tudo, meu irmão e minha irmã, embora peregrinos sobre essa terra, peregrinos neste mundo, em Cristo Jesus, nós já, não estamos apenas, nós já fomos abençoados. Abençoados com o que, meus irmãos? Verso 4 do capítulo 1. Fomos escolhidos por Deus. Glória a Deus. Olha o verso 4. Assim como Ele nos escolheu nele. Verso 1, verso 5. Em Cristo nós somos predestinados. Verso 6. Eu não sei se isso mexe com o seu coração, meu irmão. O que diz nisso, verso 6? Verso 6. Você entende isso? Você entende isso, irmãos? Se você for olhar agora, como eleitos, em Cristo Jesus, preste atenção nisso, irmão. Como escolhidos de Deus, como eleitos de Deus, em Cristo Jesus, nós passamos a ter a redenção, ou seja, fomos perdoados. Em Cristo Jesus, nós passamos a ter sabedoria, se você for continuar lendo o texto. Em Cristo Jesus, nós temos prudência. Em Cristo Jesus, nós temos conhecimento da vontade de Deus. Isso você vai ver no verso 7, verso 8. De modo que quando você olha para os versos 10 e 11, você vai ficar de boca aberta, porque vai dizer o seguinte, verso 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade,
vontade, segundo o seu beneplácito que Deus propôs em Cristo. Verso 10: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, presta atenção, Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme você da sua vontade. Em Cristo nós temos redenção pelo seu sangue. Ele tinha decretado isso. E eu quero falar com você nessa noite, porque uma vez nós sendo sabedores disso, nós temos um grande tema. Qual foi o tema que eu disse aqui, quando eu comecei? Está vendo porque o pastor às vezes tem que pregar e repetir a mesma coisa muitas das vezes? Não tem 15 minutos que eu falei. E eu falei para vocês o seguinte: que Cristo soberano, Ele é o nosso grande benfeitor, porque só Ele pôde fazer isso por nós. Só Ele pôde fazer isso na cruz por nós. E Ele não só fez isso na cruz por nós, mas Ele também se tornou o nosso galardoador. Amém? O que nós aprendemos disso, meus queridos irmãos? O que nós aprendemos da redenção? Aprendemos então agora que em Cristo nós temos uma nova perspectiva. Se você olhar para o verso 1 do capítulo 2, você vai descobrir quem era você. E Paulo vai dizer no versículo 1 do verso 2 que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. A redenção de Cristo, meus queridos irmãos, então ela foi realizada para que eu e você pudéssemos ter uma nova perspectiva de vida. Você vai ver que esse Cristo soberano, Ele fez a grande benfeitoria de não apenas nos redimir, mas também de perdoar os nossos pecados, porque por causa do seu sacrifício, nós não apenas temos livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, mas temos o perdão dos pecados garantidos, como nós já fizemos aqui na nossa liturgia. Ele agora fez nossa redenção, Ele fez a razão de sermos perdoados, e Ele fez sabedoria. Se você olhar para o versículo 8, do verso 1, vai dizer que Deus derramou abundantemente, não sobre o ímpio, sobre os escolhidos, sobre os eleitos. Ele derramou sobre nós, olha aí, em toda a sabedoria e em toda prudência. Ou seja, para que nós agora, em obediência a Ele, nos tornássemos sábios por meio da instrução da Sua palavra. A sabedoria máxima, então, não vem de forma acadêmica, não vem pela instrução dos melhores pais. Os melhores pais, a academia, ela te torna um pouco mais polido, mas a suprema sabedoria, ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nos diz o nosso irmão Tiago. Quer sabedoria? Peça a Deus, que a todos Ele dá deliberadamente. Em Cristo, nós recebemos também a benfeitoria da graça. E é por isso que agora, em Cristo, esse texto faz sentido para nós. Porque ainda fazendo parte dessa igreja militante, dessa igreja que chora, dessa igreja que faz outros chorarem, dessa igreja que sente dor, dessa igreja que às vezes promove dor, em Cristo, por causa e tão exclusivamente por meio de Cristo,
nós já podemos desfrutar das promessas celestiais, ainda aqui sobre essa face da terra. Amém? Caminhando então para a nossa parte principal. O que isso tem a ver comigo e com você? Por que eu estou conversando e conduzindo você dentro desse princípio? Por algumas razões. Primeiramente, o cristão, mudei a palavra, viu? O cristão, ele precisa chegar no nível de maturidade onde nada mais além de Cristo importa. Repito sem esquecer. O cristão, ele precisa chegar em um nível de maturidade onde a conclusão é: nada mais além de Cristo importa. Cristo precisa ser a sua razão de viver. Cristo precisa ser a razão de você fazer o que você faz. Cristo precisa ser a razão pela qual você milita todos os dias, pela razão pela qual você está sujeito a enfrentar as intempéries dessa vida. E eu quero então que você entenda e chega pela graça e agora revestido no poder dos céus, onde você, irmão, Maria, José, João, Antônio, Pedro, não importa o seu nome, onde você chegue ao ponto de que nada além de Deus pode ser a sua maior recompensa. Nada além de Deus possa ser a sua maior recompensa. Em outras palavras, a presença de Deus precisa então, irmãos, ser o que o cristão tem de mais precioso. Amém? A presença de Deus precisa ser aquilo que o cristão tem de mais precioso. Porque quanto mais de Deus você estiver dentro do seu coração, menos do mundo, menos de você mesmo, menos das circunstâncias você terá no seu coração. Deus, então, precisa ser o que eu e você precisamos. Entende-se que quando você fecha esse raciocínio, você vai entender que não é o céu, não vai ser nem mesmo a vida eterna, não vão ser as bênçãos providenciadas de Deus ao seu povo. A maior bênção que você precisa ter na vida é de que Deus é o seu Deus. Você precisa de entender isso. Volte a sua Bíblia com o nosso irmão Asaf. Escreve lá no capítulo 73. Aquele irmão, muitas das vezes eu e você, se não policiarmos, nós aproximamos de alguns atos daquele irmão. Mas aquele irmão, ele chegou ao ponto de invejar os ímpios. Porque quando ele olha no verso 3, ele fala: olha, eu tinha inveja dos arrogantes. Quando eu vi a prosperidade do perverso. Eles não tinham preocupações com dinheiro, com saúde, muitas das vezes. O corpo dele era sarado. Ele não tinha das dores, das fadigas que eu e você muitas das vezes temos e somos afligidos. Ele chegou ao ponto de invejar
aquilo que ele não podia. Se você for continuar a ler esse texto, você vai deparar que esse pensamento permeou no coração e na mente de Asaf até quando, o verso 16, diz que ele em só refletir para compreender aquilo, era tarefa muito pesada para ele. E isso perdurou até quando no verso 17 diz que até o momento que ele entrou no santuário de Deus e atentou para o fim deles. E Deus permitia, e Deus os permitia chegar aos lugares mais altos, mas depois de lá, Deus os fazia descer. E agora eu te convido a firmar os seus olhos no que diz os versos 25 e 26. Louvado seja Deus pela conclusão de Asaf. E Asaf conclui dizendo assim, antes do verso 24: Tu me guias com o teu conselho. Só o servo de Deus tem esse privilégio, irmãos. Se você está batendo a cabeça porque você não está ouvindo o conselho de Deus, se você está fazendo o que não deve fazer porque você não está ouvindo o conselho de Deus, se você está aí fazendo, lutando e relutando do seu modo e as coisas não estão dando certo porque você não está escutando o que Deus tem falado com você, tu me guias com o teu conselho e depois, olha isso, meus irmãos, tu me recebes na glória. Só o cristão tem esse privilégio. Ele continua no verso 25: Quem mais tenho eu no céu? Além de Deus, acrescento eu agora. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ou seja, não há outro ou não há nada sobre a face da terra em que eu tenha mais prazer do que em ti, Deus. Verso 26: Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça. Olha isso aí, irmãos. Ainda que o meu coração e a minha carne esmoreça, tremam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Você entende do porquê que eu disse, ou fiz a afirmação, de que nada além de Deus pode ser a sua maior recompensa? Efésios capítulo 1, no versículo 13 e 14, Paulo vai dizer: em quem, apontando para Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, Cristo, também crido, fosse selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Outra coisa importante que você precisa sair daqui nessa noite sabendo, meu irmão, é que ainda que você, conforme diz os piadistas, né? Ainda que você trabalhe para que você aumente as suas pedrinhas, né? As brincadeiras aí, lá na eternidade. Ainda que você queira colocar mais uma pérola lá na sua coroa, Deus é a maior recompensa do seu povo, porque à luz de Gênesis 17, no verso 1,
porque somente Ele tem condições, tem poder para satisfazer as suas maiores necessidades. Só Deus pode suprir as suas maiores necessidades. Ninguém mais. Não é o seu pastor, não é o seu conselho, não é o seu marido, não é essa igreja, não é o seu vizinho, não é o seu dinheiro, não é o seu título, não é nada. Nada, absolutamente nada, absolutamente ninguém, absolutamente nenhum lugar, absolutamente nenhuma circunstância vai poder suprir a sua real necessidade além de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Sabe por quê, meu querido irmão? O nosso irmão Paulo agora, quando estiver lá para Filipenses capítulo 4, dentro daquele contexto, Ele é poderoso para suprir cada uma das suas necessidades. Portanto, nada do que é material, nada do que é transitório pode satisfazer o grande anseio da alma do ser humano. Eclesiastes diz, Salomão, ele vai falar assim: eu tive tudo, eu fiz de tudo, mas somente Deus me completou. Somente Deus foi o ser adequado e pôde atender às minhas necessidades. Caminhando para o término, Deus é a maior recompensa do seu povo. Lembramos agora do que diz o Salmos 23. Ele inicia dizendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que o Senhor é o meu Deus e Ele me basta. Deus me basta. Deus me basta. Sabe por quê, meu querido? Porque Ele é a nossa maior recompensa. Porque só Ele pode lhe dar uma recompensa infinita, onde na traça não vai corroer, a enfermidade não vai evitar que eu desfrute, o problema não vai tomar o espaço dele, porque Ele vai me sustentar. Porque como Deus é infinito, meus amados irmãos, toda a minha finitude é marcada. É como se a finitude de Deus absorvesse toda a minha finitude. Isso acontece de tal maneira que é como que se eu fosse absorvido por Ele. É como que se eu tivesse, conforme diz o salmista, debaixo das asas de Deus, guardado pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, conforme diz o Salmo 121. Agora, absolvido pela graça de Deus, eu me completo. Porque Ele é o meu Deus e eu sou alvo da sua graça e do seu amor. Isso se aplica também, meus queridos irmãos, que toda a minha escassez, todos os meus defeitos, todas as minhas e maiores mazelas, todas as minhas limitações, elas são supridas e absolvidas pela infinitude de Deus em Cristo.
nós já fomos abençoados com todas essas bênçãos. A pergunta que eu fiz lá no início: o que é a igreja? Embora estamos inaugurando esse novo espaço, e onde nós falamos, inaugurando a nova igreja, mas será que a igreja é apenas esse espaço físico? De modo nenhum. A igreja, meu querido, meu irmão, ela é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem em Cristo como o unigênito Filho de Deus, enviado ao mundo, então agora para poder redimir a mim do meu pecado, a você do seu pecado, e é por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo. E eu pergunto a você: você está sendo de fato uma igreja verdadeira? Você está vivendo e convivendo como igreja? Os servos, os santos que você viu aqui Paulo saudando no início? A igreja sempre existiu, dentro de contextos diferentes, mas sempre existiu. Mas agora, voltando para o Novo Testamento, nós vamos ver que Paulo, quando fala lá aos Coríntios, ele vai nos dizer assim, que no Novo Testamento, através da nova aliança em Cristo, pelo fato dele ter cumprido todas as promessas e todas as esperanças lá registradas no Antigo Testamento, isto em relação ao povo escolhido de Deus, e agora esses debaixo da aliança, os rituais, os símbolos, as ordenanças presentes na vida da igreja de todo o Velho Testamento, todas elas foram substituídas pela obra perfeita de Cristo. Isso nós aprendemos quando nós estudamos sobre os Hebreus. Malaquias capítulo 3. Vai lá, sabe? Eu quero terminar lendo com você esse texto. Malaquias capítulo 3. Eu quero que você projete o verso número 14. Olha o que nós vamos ver. Você pode ler comigo, igreja? No coro bem alto. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou ter cuidado em guardar os seus preceitos e andar de justo diante do Senhor dos Exércitos. Deixa para tentar. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou? Suportar tudo que nós suportamos. Aí você, de repente, se você não chegou a falar isso, graças a Deus. Mas é possível que em algum momento da sua vida você tenha feito essa mesma negação aí. Está sendo inútil servir a Deus. Eu não vou falar do contexto dele não. Só peguei emprestado ali para explicar aqui. Porque as coisas estão dando errado. Tudo ao contrário. Ainda evocando o que o autor aos Hebreus fala-nos a respeito de Galadão, olhando para o que vai dizer-nos esse versículo, aqui que eu peguei emprestado, eu digo para você o seguinte: se em Cristo nós recebemos todas aquelas bênçãos que nós já falamos até agora,
E se Deus é o que nós temos de mais importante e de melhor, nós podemos dizer então que Deus é o nosso galardão. Portanto, se o Cristo soberano, Ele é o nosso, não apenas redentor, mas o nosso galardoador, e se Deus é o nosso galardão final, o maior galardão, você nunca pode dizer que está servindo de servir a Deus. Por mais difícil que esteja sendo a situação, você não pode chegar a dizer e a viver conforme lemos lá em Asaf, lá no Salmo 72. Portanto, empenhe-se, igreja presbiteriana em Dionísio, empenhe-se no serviço do Senhor. Você que compõe essa igreja, você que compõe outras igrejas evangélicas ou outras que possam estar no nosso meio, você seja alguém grato a Deus, seja alguém grato à sua igreja. Além disso, seja você alguém dedicado à sua igreja, porque você já tem a maior de todas as bênçãos possíveis. Consagre-se ao Senhor, porque Ele é tudo que temos. Não se preocupe com o galardão maior que muitos pregam por aí. Não fique preocupado com o reconhecimento que muitos não dão a nós. Não se preocupe em como será a sua casa no céu, se vai ter muito brilho ou pouco brilho. Preocupe-se apenas em fazer o seu melhor para Deus, porque Ele já te deu a maior de todas as suas recompensas, o maior de todos os galardões. Entendendo isso, se Deus é a sua maior recompensa, e se em Cristo você já tem novas perspectivas, nova vida, se em Cristo você é nova criatura, eu termino dizendo que você então não precisa de temer nem mesmo a morte. Mas enquanto você não for chamado para a eternidade, ou Jesus voltar, sirva a Deus com excelência, porque foi para isso que você foi conquistado. Foi para isso que Deus em Cristo Jesus te salvou. E portanto, termino dizendo que em Cristo você já pode desfrutar um pouco do céu, ainda aqui nessa terra. Que Deus assim nos abençoe. Amém e amém.